Continuando a nossa aula sobre modelos atômicos, nós iremos abordar nesta aula o modelo atômico de Bohr. Começarei a minha abordagem falando um pouco do problema do modelo de Rutherford de forma rápida, apenas para relembrarmos alguns conceitos e para entendermos o porquê deste modelo não ser mais adotado. Também falaremos nesta aula especificamente do modelo de Bohr. Trataremos alguns aspectos desse modelo e que é um modelo válido até hoje. Então vamos à nossa aula. Primeiramente, gostaria de falar que nenhum modelo atômico ele é de certo totalmente descartado. O que acontece é que com refinamentos e novas teorias, alguns se tornam melhores para ser utilizados, mais adaptáveis, o que significa que os outros percam sua validade. No caso do modelo atômico de Rutherford, ele foi muito importante na nossa aula para entendermos a estrutura básica de um átomo. Tivemos na aula passada alguma introdução acerca de núcleo atômico, onde no modelo de Rutherford temos ao centro do átomo o núcleo atômico e ao redor a região da eletrosfera, dois conceitos importantes para o entendimento de átomo. Se esse modelo foi importante para o nosso entendimento, por que ele não continua sendo considerado válido no meio científico, totalmente válido mais especificamente? Acontece que esse modelo ele apresenta alguns problemas, ou seja, ele não explica de forma satisfatória alguns fenômenos. Uma das limitações é referente ao próprio modelo, uma vez que ele não é capaz de explicar a estabilidade do átomo. Veja só, se os elétrons eles têm carga negativa e o núcleo atômico tem carga positiva, os elétrons deveriam ser atraídos pelo núcleo, chegando uma hora que eles iriam se chocar. Também nós temos estabelecido o conceito de que partículas carregadas, quando em movimento, elas emitem energia. Então, se o elétron está em movimento ao redor do núcleo atômico, ele emitirá energia, tendo assim sua órbita diminuída até se chocar com o núcleo atômico. Dados esses problemas do modelo atômico de Rutherford, em 1913 surgiu um outro modelo, proposto por um outro cientista, Niels Bohr. Ele foi responsável por propor um modelo que explicava essas falhas que o modelo atômico de Rutherford não era capaz de explicar. Ele explicava de forma satisfatória a natureza do átomo. Então vamos conversar um pouquinho neste momento sobre o modelo atômico de Bohr. Em primeiro lugar, Bohr propõe uma nova abordagem para o conceito de átomo. Ao invés de definir que os elétrons estavam simplesmente orbitando o núcleo atômico como os planetas ao redor do Sol, Bohr propõe que esses elétrons eles estavam orbitando em níveis específicos de energia, ou seja, eles apresentavam uma certa quantidade de energia enquanto estavam ao redor do núcleo atômico. Ele define então alguns níveis de energia e define que esses níveis eram equivalentes a números inteiros e seriam representados, segundo Bohr, por algumas letras. Então, o primeiro nível de energia que Bohr propõe seria o nível K, a camada K, equivalente ao primeiro nível de energia. Bohr propõe então que o átomo também apresentava um segundo, um terceiro, até o sétimo nível de energia, que ele chamou por algumas letras, que são as camadas do átomo. Então nós temos aqui o segundo nível de energia equivale à letra L, o terceiro nível de energia à letra M, o quarto nível de energia à letra N, e assim por diante. Nós temos o quinto, o sexto e o sétimo nível de energia, que ele representa por algumas letras, que são as camadas eletrônicas de cada átomo. Ou seja, nós temos neste momento uma definição mais avançada. Ao invés de somente orbitar o núcleo atômico, os elétrons eles estão em lugares, regiões específicas que Bohr define como níveis de energia. Nós temos aqui então a primeira resolução para o problema do átomo de Rutherford. Se o problema que o modelo atômico de Rutherford apresentava era que ao orbitar o núcleo atômico, o elétron deveria irradiar energia e assim diminuir a sua órbita, chegando cada vez mais próximo do núcleo atômico, Bohr propõe uma abordagem em que isso não aconteceria. Ele usa conceitos específicos para o átomo, diferente daqueles conceitos utilizados para explicar o mundo macroscópico. Ele utiliza conceitos específicos para o átomo. Então ele define que o elétron não emitiria energia se ele permanecesse na mesma órbita. É o primeiro postulado de Bohr. Então se o elétron ele permanece em sua órbita, ele não emite energia. Também ele diz o seguinte, que quando um elétron é excitado, ou seja, quando ele absorve energia, ele absorveu energia, alguma forma de energia, como o calor, por exemplo, ele irá saltar para o próximo nível de energia. Então, como eu disse anteriormente, ele não poderia ficar entre um nível e outro, como por exemplo 1,5, 2,5. Ele iria saltar para um próximo nível de energia. Então, ao saltar para outro nível, ele absorveu energia. Só que acontece
que o elétron ele tem uma característica de retornar para o seu nível, o seu estado fundamental. Então, quando isso acontecer, ele absorveu energia ao saltar para outro nível. Quando acontecer dele retornar para o seu estado fundamental, ele emitirá energia. Então, ao voltar para o seu estado fundamental, ou seja, para o seu nível de energia inicial, ele emite energia na forma de luz. Então aqui ele recebeu energia na forma de calor ou outra forma, e quando ele retornar para o seu nível estado fundamental, ele emite na forma de luz. É um dos princípios do átomo de Bohr. Também temos aqui aquilo que eu falei, eu deixei aqui especificado na lousa apenas para reforçarmos que o átomo de Bohr, ele prevê o quê? A existência de camadas. É um conceito muito importante para o nosso estudo. Ele prevê a existência de camadas e níveis de energia. Para que nós vamos utilizar isso? Primeiramente, para entender que no mundo atômico, os elétrons eles estão distribuídos em níveis de energia, ou seja, eles têm uma região específica. E a partir desse conhecimento, nós podemos distribuir esses elétrons, prever de forma, é claro, de forma teórica, onde esses elétrons podem estar. E nós utilizaremos isso na próxima aula, falando de distribuição eletrônica, assim como várias outras utilizações no mundo científico. Como vimos nesse vídeo, o modelo atômico de Rutherford chegou um momento que ele não era mais suficiente para explicar o mundo atômico. Então surgiu uma nova abordagem, a abordagem de Bohr. Bohr propõe que os elétrons estão distribuídos em níveis de energia, que são regiões específicas do átomo. Também ele propõe que cada nível de energia é crescente, ou seja, nós temos a primeira camada, a camada K, correspondente ao primeiro nível de energia, que é menos energético do que a camada L, que é o segundo nível de energia, e assim por diante. Também nós vimos que enquanto permanece na sua órbita original, ou seja, seu estado estacionário, o elétron ele não absorve nem emite energia. Quando ele absorve energia, ele passa para um outro nível de energia, e ao retornar, ele emite na forma de luz. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.